Olá pessoal, estamos aqui no Garbosa News com Pablo Bertelli. Ele que é formado pela Universidade Católica de Petrópolis, e ele está aqui com a gente para conversar um pouco sobre a fisioterapia, o que ela trata, como deve ser tratada e também todos os sinais, sintomas que aparecem aí com a somatização desse caso aí da pandemia. Então com vocês, Pablo Bertelli, que vai falar um pouco sobre essa questão. Vou começar perguntando, Pablo, com relação à pandemia, a fisioterapia cientificamente comprovada é um trabalho excepcional e que trata muitos problemas, dores, comportamento e uma série de coisas. Mas a somatização da pandemia trouxe um desequilíbrio muito grande na sociedade como um todo. Conta aí pra gente. Então, Paulo, antes de mais nada, cumprimentar seus espectadores aí, os internautas, o pessoal que acompanha o Garbosa News. Para mim é uma satisfação muito grande poder estar atendendo esse convite seu, de estar aqui compartilhando um pouco do pouco que eu sei a respeito desses assuntos, né? E você comentou da questão da fisioterapia, né? Uma ciência, né? Formada, comprovada, cientificamente estruturada e que diretamente relacionado à pandemia, os fisioterapeutas têm atuado de uma maneira brilhante nas UTIs. Né? Então a gente tem uma especialidade da fisioterapia, que é a fisioterapia intensiva. Então, dentro do ambiente de UTI e de CTI, existe o profissional fisioterapeuta para trabalhar diretamente com os respiradores. Então, aqueles parâmetros de utilização da máquina são calculados pelo fisioterapeuta e ele então participa da equipe ali junto com médico, enfermeiro, técnicos e fonoaudiólogos e tantos outros profissionais ali dentro daquele ambiente. Então, diretamente falando na atenção, nos cuidados com o paciente acometido da Covid. Agora, indiretamente, entra uma série de outros problemas de ordem psicossomática. Né? Então a gente observa o que são, né? Antes deixa eu só explicar para o O pessoal que o é que isso psicossomática, né? exatamente. O que são os problemas psicossomáticos? São aqueles problemas que dão um sinal ou um sintoma físico no corpo, seja uma dor, seja uma coceira, seja uma brutueja no corpo, formigamento, parestesia, ou seja, é um sintoma físico, mas que a origem dele está no campo psicoemocional. Então, se a gente se limita a trabalhar somente no corpo, eu vou dar o exemplo Corriqueiro, né? que mais largamente surge para nós, que são as dores tensionais. Então a pessoa chega lá, por exemplo, reclamando dor na região do pescoço, na região do ombro, às vezes chega lá com o ombro parecendo um brinco, sabe, Travado. Paulo? Pendurado na orelha, de tanta tensão. E aí, o que o fisioterapeuta vai fazer? Ele vai entrar com as técnicas de liberação miofacial, de soltura daquela musculatura, de relaxamento, de alongamento, uma série de técnicas voltadas para o corpo. A pessoa sai do consultório feliz da vida, respirando mais leve, relaxada, solta. Porém, quando você pede ela para retornar, daí 2 dias, 3 dias, já está aquilo tudo travado de novo. E aí você começa a perceber que se você ficar ali só liberação miofacial, alongamento, é a mesma coisa que ficar enxugando gelo. Você vai proporcionar bem-estar para a pessoa? Vai, mas é possível ir além disso se a gente começar a trabalhar em camadas mais profundas da pessoa humana. Essas camadas mais profundas que você fala, como pode ser especificado? Aí a gente vai para o campo emocional, né, que é onde entra a questão do que é o coeficiente de inteligência emocional, e mais profunda ainda.
o QS, que é o coeficiente de inteligência espiritual. E aí, todas as vezes que eu toco nesse assunto, eu gosto de deixar bem claro, porque a pergunta que vem de cara, e eu tenho certeza que o internauta, espectador aí já surgiu isso na cabeça dele, mas tem a ver com religião, né? Quando a gente fala em inteligência espiritual, logo já se faz um link com a questão religiosa. E aí eu digo para vocês que não. Religiosidade é uma coisa, espiritualidade é outra coisa. É até muito interessante quando as duas estão juntas, né? Através da sua vertente religiosa, você conseguir se aprofundar na inteligência espiritual. Mas a gente, ao longo do nosso bate-papo aqui, a gente vai ter a oportunidade de trocar em miúdos isso um pouco mais. A inteligência emocional pode ser classificada de que forma? Para ficar bem simples. Então, a gente tem as emoções, elas são inerentes à nossa vontade, né? Ultimamente, a gente tem lidado muito com o medo, a gente tem lidado muito com a raiva, inclusive uma coisa alimentando a outra, né? O medo vai crescendo dentro da pessoa, ela vira um fio desencapado, ela começa a dar choque para tudo quanto é lado. Então, só para o pessoal compreender, aí a gente tem as 5 emoções básicas, né? Que é o medo, a raiva, o nojo, a tristeza e a euforia. Então, isso é inerente à nossa vontade. Essas emoções, em algum momento da vida da gente, elas vão surgir. E a inteligência emocional entra justamente nos auxiliando a compreender essas emoções e lidar com elas. Quando uma pessoa sente nojo, como é que é essa expressão que ela emite? Pois normalmente é facial, né? Ela já, aquela expressão de nojo, repúdio, e nem sempre aquilo realmente que é o objeto do nojo é nojento. É nojento, entendeu? Então a gente começar a saber a nossa reação a essas emoções, porque é aquela história, você não tem como impedir a chegada dessas emoções, mas a gente tem como controlar a nossa reação. E a inteligência emocional, Paulo, ela vai nos auxiliar a atuar em cima daquilo que eu posso atuar. Eu focar a minha atenção naquilo que eu posso, em detrimento daquilo que eu não posso. Nós falamos do nojo. Agora tem uma outra coisa que atrapalha muito as pessoas também, que é a tristeza. Né? Que vem essa onda de depressão. Como é que pode ser trabalhado? Excelente você tocar nesse assunto, porque nós estamos, feliz ou infelizmente, vivendo numa sociedade em que prega-se a felicidade a todo custo. Se você for no Facebook, no Instagram, principalmente, né? É isso aí. Sorrisos e sorrisos o tempo todo. Eu costumo brincar com o pessoal, falo assim, o ápice da felicidade é aquela foto numa piscina de borda infinita com a taça de champanhe na mão. Aí a pessoa está no auge da felicidade, né? Vai saber internamente como é que está aquilo ali. Mas enfim, a gente está comentando a respeito da tristeza. Não se permite mais sentir tristeza. Qualquer momento de tristeza, de melancolia, já é considerado uma depressão. Você acha que aquilo, não posso, a tristeza, isso não pode fazer parte de mim. Isso é natural, né? É natural. E a inteligência emocional é justamente esse recurso terapêutico onde a gente compreende, diferencia o que é uma tristeza natural da vida. Por exemplo, o indivíduo acabou de perder um ente querido. É natural, é extremamente natural e normal que ela sinta a tristeza. E é necessário que essa pessoa sinta de fato essa tristeza. Porque se ela jogar a tristeza para debaixo do tapete,
Se ela não quiser olhar para essa tristeza, aí sim, futuramente, isso vai gerar um determinado problema. E aí eu faço até um alerta, Paulo, aproveitando a grande audiência que você tem, para os pais. Porque desde novos nós somos treinados a não lidar com as nossas emoções. A criança passou por uma contrariedade, passou por alguma coisa, ela começa a chorar. Aí o pai vai, engole o choro, não chora não. A criança ficou triste com alguma coisa, um coleguinha, sei lá, tratou ela mal, alguma coisa assim, aí ela chega cabisbaixa e coisa e tal. Não, mas você não pode ficar triste, não. Que isso? Como não? Fizeram algo que entristeceu. Aí chega na idade adulta, trazendo o exemplo que eu trouxe, a pessoa perde um ente querido, e aí o outro chega, bate no ombro e fala, não, não chora não, que isso faz parte da vida e etc e tal. Então é necessário a gente acolher aquela emoção, vivenciar aquela emoção, extrair a lição que aquela emoção tem para nos mostrar e com isso a gente crescer, se fortalecer e continuar caminhando, seguindo a nossa trajetória normalmente. Por quê? Porque lidamos com aquela emoção, não apenas tentamos esconder ela, jogar ela para debaixo do tapete. Ô Pablo, seu assunto é vasto, né? Nós falamos aqui sobre duas emoções, o nojo, Hoje a tristeza, mas tem a euforia. Né? Quando aquilo chega e domina e toma conta. Dentro da medicina tradicional chinesa, nós temos lá um preceito que diz que os extremos são prejudiciais. Então, todas as vezes que a gente se colocar em pontos extremos, a gente vai estar incorrendo em prejuízo para a nossa saúde. Então, a gente deve buscar sempre o equilíbrio. Então, assim como a tristeza é natural, é normal, a gente vivenciou ela, a gente volta para o estado de equilíbrio, a euforia, quando a gente está num estado eufórico muito grande, um fogo interior muito grande, aquilo se mantido por longo período pode causar problemas, danos para a saúde. E aí a gente precisa também sair desse estado de euforia, de êxtase muito grande e vir para a linha do meio, para a linha do equilíbrio também. Tem a questão da inteligência espiritual. Inteligência espiritual. Fala um pouquinho. Aí é onde eu pontuei logo no início da nossa conversa aqui, da diferenciação, né, de religiosidade e espiritualidade. Não importa a religião. Não importa a religião, porque a gente vai tratar o tema espiritualidade como a busca por uma vida virtuosa. Todas as vezes que eu busco alimentar as virtudes que eu já possuo e construir outras que eu ainda não possuo ou que possuo num patamar ainda muito baixo, lembrando que nenhum de nós é feito só de qualidades ou só de defeitos. Então todos temos virtudes. E aí, quando eu busco trabalhar essas virtudes, né, quais são essas virtudes? Dá alguns exemplos aí. Gratidão, perdão, generosidade, bondade, temperança, caridade, enfim. Aí a gente pode sair citando diversas delas aqui. Quando eu procuro ter uma vida mirada, focada no desenvolvimento dessas virtudes, né, eu começo a alimentar o meu espírito, que é a essência do meu ser. A essência nossa não está nesse corpo de carne. Na carne. Né? E isso aí, a gente tem diversas religiões que a não ser aquelas puramente materialistas, né, que acreditam que com a morte do corpo acabou tudo, todas as outras religiões acreditam numa vida pós-morte do corpo. Né? Por quê? Porque há o entendimento de que a essência está no nosso espírito. E aí, quando a gente retorna para o plano espiritual,
Aí entra, cada religião vai acreditar numa coisa, ou vai para o umbral, ou vai para o purgatório, ou vai para o céu, ou vai para o inferno. Não estamos entrando nesse mérito. Quando passamos da vida carnal para a vida espiritual, a gente não vai levar para lá nada do que é material. A gente só vai levar para lá, só vai caminhar conosco nessa viagem aquilo que está na nossa essência. E o que está na nossa essência é o que a gente constrói em termos de virtudes. Então, por isso que inteligência espiritual é justamente um trabalho que a gente faz diuturnamente, buscando alimentar em nós essas virtudes. Vale destacar que, apesar de ser teoricamente muito bonitinho, né, uma coisa muito legal, inclusive é uma coisa que tem me preocupado muito, que às vezes os gurus de internet aí passam a inteligência espiritual, o autoconhecimento, como uma coisa muito cheia de purpurina, muito bonitinha. Mas é um desafio, Paulo. Sim. É um desafio, porque eu só vou conseguir, por exemplo, desenvolver em mim a virtude da paciência quando eu tiver uma oportunidade impaciente. Quando eu tiver junto a mim ou próximo a mim aquela pessoa que está sempre me espezinhando, aquela pessoa que está sempre pisando no meu calo, aquela pessoa que está sempre jogando indireta para mim. E aí eu não cedo a esse impulso. Na realidade, eu não cedo ao impulso interior seu, de revide. O meu, né? Exatamente. Quando eu não cedo a esse impulso da animosidade que ainda reside em mim, eu estou alimentando a minha paciência, a minha tolerância. E aí eu consigo crescer um pouco mais nessas virtudes. Então, para que a gente desenvolva as virtudes, as oportunidades são adversas. A gente precisa estar sempre muito atento a isso, né? E com isso eu vou conseguindo melhorar a minha inteligência espiritual e eu vou avançando cada vez mais no sentido do seguinte: como é que eu posso medir a minha inteligência espiritual? Como é que eu posso saber se eu estou realmente num patamar aí caminhando, né? Porque chegar... Eu quero saber onde eu estou... Como é que eu uso de parâmetro? Onde eu estou localizado, né? Exato. Qual o parâmetro que eu uso? Se eu não sou uma pessoa reativa, explosiva, né? Aquele bateu, levou. Se eu consigo utilizar da tolerância, eu estou no caminho da inteligência espiritual. Se a dor do outro desperta em mim alguma coisa, algum incômodo, né? Ver a dor do outro desperta incômodo em mim, é um sinal de inteligência espiritual. E mais, quando eu vejo a dor do outro, o sofrimento do outro, uma vontade de fazer algo para diminuir aquilo, né? Uma vontade de contribuir para o coletivo em detrimento do pessoal. Então são parâmetros que a gente vai se utilizando para saber se a gente está nesse caminho, nesse patamar de desenvolvimento espiritual. Uma outra coisa, gratidão. É uma palavra muito falada ultimamente, né? Aproximadamente há um ano e pouco, parece que veio à tona, deu um boom. Ela não é fácil de ser praticada, né? Exato. E aí entra aquela questão que gratidão é diferente de agradecimento, né? Por exemplo, você me convidou para a nossa entrevista aqui, para o nosso bate-papo. E aí eu te agradeço. Ô Paulo, muito obrigado e tal. Isso não é gratidão, isso é agradecimento. A gratidão é quando ela tem algo mais profundo. É quando eu consigo enxergar que o Paulo me convidou e ele poderia ter convidado diversas outras pessoas. E aí eu aprofundo esse sentimento de gratidão. E mais ainda, não só quando alguém faz algo benéfico, algo bom para a gente, mas quando alguém faz algo teoricamente ruim. E aí você tem a capacidade, desenvolve a capacidade de agradecer por aquela situação ter ocorrido, a gratidão por aquela pessoa ter sido o instrumento daquela situação ter ocorrido,
E a gratidão, porque aquela situação teoricamente desagradável, ela vai te trazer um ensinamento. Ela vai te trazer um ensinamento e dependendo de como você utiliza esse ensinamento, você poder desenvolver o crescimento. Então a gratidão ela é algo muito mais profundo do que simplesmente um mero agradecimento, né? E é onde eu disse anteriormente para o pessoal que o desenvolvimento das virtudes, a gente vai encontrar oportunidades para desenvolver as virtudes nas adversidades. Tem um curso, você dá palestra para falar sobre isso? Fala pra gente, porque muitas pessoas estão nos assistindo e vão querer saber, né? Mas Exato. eu queria me aprofundar um pouco mais na questão da inteligência emocional, da inteligência espiritual. Ótimo. Como eu faço? Então, eu faço palestras, né, sempre que convidado aí, a gente tem a oportunidade de em temas específicos, já fizemos aí com o Conhece a Ti Mesmo, com o autoconhecimento, com uma série de temas relacionados ao assunto que a gente está abordando aqui. Tem o curso de Mindfulness, né, que é a atenção plena, né? Mindfulness, em tradução livre, aí, tem sido trazido para nós como a atenção plena, que às vezes o pessoal confunde, né? Fala, mindfulness é meditação? Na realidade, a meditação é o veículo para nos conduzir até um estado mindful, porque o mindfulness, na realidade, é uma filosofia de vida, né, que leva em consideração a compaixão, o amor e aquelas questões das virtudes que a gente comentava anteriormente. Então tem o curso, né, do Mindfulness, que tem duração de 8 semanas, né? Tem os atendimentos da psicoterapia, inclusive muitas pessoas me perguntam, Paulo, sobre essa questão da psicoterapia e dizem assim, Pablo, mas você é fisioterapeuta e atende psicoterapia, não tem que ser psicólogo? E aí eu digo para vocês que não, tá? É bom a gente desmistificar isso. A psicoterapia no Brasil, ela não é exclusividade dos psicólogos. O tratamento das doenças mentais, a esquizofrenia, o espectro autista e outros, aí nós estamos falando de campos específicos. A psicologia do trânsito, a psicologia organizacional, enfim. Agora, a psicoterapia, auxiliar as pessoas a lidar com os seus estados emocionais, não é exclusividade da psicologia, mas exige de quem deseja praticar um esforço, um empenho muito grande em se aprimorar através de cursos, através de leituras. Conhecimento, enfim, né? Conhecimento, aquisição de conhecimento, mas além disso, você transmitir a sua verdade. Sim. Quando você quer proporcionar a cura para o outro, Paulo, seja no nível físico, seja no nível emocional, seja no nível espiritual, você precisa estar no seu caminho de cura. Né? Não adianta ficar naquela velha máxima, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Isso não vale nada. Não vale absolutamente nada. A gente tem que transmitir, além de uma base teórica de conhecimento, transmitir a nossa verdade, a nossa prática, a nossa conduta. Ô Pablo, se deixar nós ficamos aqui o dia todo conversando, tem assunto para isso, você vai voltar. Antes de encerrarmos, eu gostaria de saber, você aí que está assistindo, se gostou, compartilha bastante mesmo, para deixar bem exposto essa situação. Teria alguma coisa a mais que você gostaria de falar, que nós não conversamos aqui, resumidamente? Pode ir, o momento é seu. Bom, eu queria deixar então como mensagem final para... Deixar o contato também do seu consultório, tudo direitinho. Legal, ótimo. Deixar como mensagem final para os espectadores, Paulo, exatamente o seguinte. Lembra do exame de eletrocardiograma? Quem já fez o exame de eletrocardiograma vê um monte de linhas para cima, altos e baixos. Quando a linha está reta, é o fim da vida. Você está lá no ambiente de CTI. Acabou. Aprenda a surfar
nesses altos e baixos da sua vida. Faz parte. Com os picos a gente desfruta, com os vales a gente aprende. Se isso for um desafio para você, se sozinho você não estiver conseguindo, busque ajuda. Tem muitos profissionais capacitados e envolvidos com essa temática de poder te auxiliar. O Centro Terapêutico Oásis fica ali na rua Cândido Noronha, número 42, no centro de São João Nepomuceno. O nosso telefone é o 99801-4751, é o WhatsApp também. Se você quiser fazer contato conosco, vai ser uma satisfação poder te receber lá. Ir lá, conhecer o ambiente, Conhecer né? o nosso Muito ambiente. simpático o ambiente lá, pode ir, vai ser... Tem aquele chazinho, tem? Tem lá na recepção ali um cafezinho para você poder compartilhar conosco. E quero aproveitar para mandar um abraço para os nossos colaboradores lá. A Vaninha, lá na recepção, já é a porta de entrada da nossa clínica, é através da muito competente Vaninha. A Vanessa Filgueiras, a Priscila Freitas, a Fabiana Toledo e o Rafael de Souza completam a equipe lá do Centro Terapêutico juntamente comigo. É isso aí. Bom, pessoal, estou aqui conversando com o Pablo Bertelli, ele trazendo essas informações aí valiosíssimas sobre inteligência emocional, sobre inteligência espiritual e principalmente nesse momento pandêmico em que nós vivemos, onde informações chegam de qualquer jeito e é importantíssimo a gente tomar cuidado com isso, né, Paulo? Então, vale a pena orientar o pessoal que está nos assistindo, Paulo, sobre a qualidade da informação que estamos consumindo. Porque nós temos, via de regra, 3 caminhos de entrada da informação para o nosso sistema neurocognitivo: visual, auditivo e sinestésico. A visão, a audição e as sensações. Então, ultimamente a gente tem visto uma difusão muito grande de notícias que levam a pessoa para o estado do medo, para o estado do pânico, para o estado do desespero, né? Então, muito cuidado com o tipo de informação que você está permitindo entrar e impactar o seu sistema neurocognitivo. Lembrando que, assim como água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, de pequenas em pequenas informações, você vai impregnando o seu sistema neurocognitivo de adoecimento, de problemas e assim por diante. Quer dizer, muito cuidado em receber informação, em verificar fonte. Exato. E saber se está tudo certinho, né, Paulo? Exatamente, com toda certeza. E evite a propagação do medo, do desespero, né? Vamos focar naquilo que a gente tem controle, né? Eu não sou um estoico, mas sou adepto das leituras da filosofia estoicista. E essa filosofia ela ensina para nós que a gente foque a nossa atenção, direcione as nossas energias, a nossa força para aquilo que está sob o nosso controle. Então, por exemplo, no caso da pandemia, o que está no nosso controle? Utilizar a máscara, manter o distanciamento social, evitar ficar indo na rua, se aglomerando desnecessariamente, lavar as mãos, higienizar as mãos, evitar ficar trazendo a mão na boca, no nariz, nos olhos, etc. Isso é o que está ao nosso alcance fazer. Agora, a questão das vacinas, quando que vai vir, quantas estão vindo, isso cabe às pessoas que estão nas universidades, nas indústrias farmacêuticas, produzindo esse tipo de vacina. A liberação, a chegada, se você ficar preso nesse que não está sob o seu controle, ou seja, eu acredito que a maior parte das pessoas que estão nos assistindo aí não estão nas universidades, nos centros de pesquisa e etc. e tal, porque isso não está sob o seu controle. Se você foca nesse lado, você acaba esquecendo de fazer aquilo que está sob o seu controle fazer, e aí sim se prejudica. Entendeu? Pablo, muito obrigado, privilégio falar com você, volte sempre
E a você que está nos assistindo, se gostou, como eu disse, compartilhe, é um assunto interessante, vai fazer bem para todo mundo. E inscreva-se aí no canal do Garbosa News no YouTube. Um grande abraço, fiquem todos com Deus, na paz. Pablo, muito A minha obrigado. gratidão a você, gratidão a todos que estão nos acompanhando aí. Espero que continuem todos bem, em paz e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser. Aí, agora é com você.